Quero ser bem breve, irmãos. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. O apóstolo Paulo vai dizer assim: e eu. Uma das coisas mais lindas da Bíblia, irmãos, é que em uma simples palavra, como o Senhor fala numa simples palavra. Quando a revelação da palavra vem sobre nossa vida, irmãos, isso não é privilégio de pastor, é para todo aquele que nele crê. É para o mais simples, é para o mais culto. Quando abre a Bíblia, o Senhor fala. E o Senhor revela coisas maravilhosas. Que dentro de casa você lê e você sai saltando, pulando, você fala, eu quero correr, porque que maravilha, como o Senhor pode revelar essas coisas tão poderosas. O apóstolo vai dizer, e eu. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios e começa a dizer para eles, olha, Deus escolhe realmente as coisas maluquetes desse mundo. Escolhe as coisas que não são para confundir as que são. O Senhor não está preocupado com sabedoria humana, mas com o poder da palavra do Espírito de Deus. E o apóstolo vai dizer, olha, a pregação consiste não é em palavras humanas, mas é no poder, na demonstração do poder, e é na simplicidade. Aí ele vai dizer no versículo 2, e eu, olha, o apóstolo Paulo vai dizer, eu estou pregando algo para vocês, mas eu estou vivendo. E eu, irmãos, verso 1, quando fui ter convosco, coisa mais difícil para nós, eu acredito, pastor, pregadores, ministros da palavra, é viver aquilo que prega, é não ser hipócrita de falar alguma coisa e não viver, de olhar nos olhos dos irmãos e falar algo, sendo que eu não faço isso. Eu falar de humildade, mas ser um arrogante aí fora. Falar de casamento abençoado e bater na minha esposa, agredir a minha esposa, xingar a minha esposa. Essa falsidade é terrível. Então acho que é uma das coisas mais difíceis e que nos impulsiona a viver verdadeiramente, irmãos, é isso. É ser verdadeiro com os irmãos, tanto aqui dentro como lá fora, como dentro de casa, como no serviço. E o apóstolo Paulo, um homem que foi criado nas melhores escolas judaicas, um homem que tinha uma formação enorme, um homem de uma sabedoria enorme, ele deu esse exemplo. Ele não só disse para os irmãos que ele pregava, que ele ensinava, que deveriam viver na simplicidade do Evangelho, deveriam viver em palavras não persuasivas, mas palavras de poder do Espírito Santo, na simplicidade de pregar tanto para gregos como para judeus, tanto para pessoas estudadas quanto pessoas incultas. Ele falou isso, ele ensinou isso, só que ele diz, eu mesmo, quando fui ter convosco, eu vivi aquilo que eu estou falando. Eu vivi aquilo que eu estou falando. Eu falei para vocês fazer assim, mas eu vivi, quando estive com vocês, eu fiz. Eu não sou hipócrita de dizer para vocês fazer alguma coisa e não fazer. Pensa que é fácil pregar num lugar como esse, irmãos? Pensa que é fácil subir num palco como esse e ministrar a palavra, se você não viver a palavra? Se você não viver a palavra, quem tem temor de Deus sabe, irmãos, a responsabilidade. Nosso corpo treme, nossos pés tremem, nossa mão treme, nós trememos todinho. Por quê, irmãos? Porque quando temos temor de Deus, a gente sabe que o que sair da nossa boca, irmãos, tem que ser verdade. Tem que ser verdade, para que realmente a palavra vá e faça o efeito na vida daquele que escuta. Na vida daquele que escuta, e a igreja receba de verdade o ensinamento e cresça na graça e no conhecimento de Deus. Eu mesmo, irmãos, versículo 1, quando fui ter convosco,
quando fui até vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus. Ele não foi lá para passar tempo, ele não foi lá para falar bobagem, ele foi lá para anunciar o testemunho de Deus. Ele não foi para passear, ele não foi para fazer turismo, ele não. O apóstolo Paulo foi chamado para anunciar o testemunho de Deus. Ele não foi chamado para corromper a igreja, ele não foi chamado para ser um soberbo, não. Ele foi chamado para anunciar o testemunho de Deus. Não é qualquer testemunho, não é qualquer coisa, é testemunho de Deus, é o que vem de Deus. Não é filosofia humana, não é ensinamento humano, porque o que salva o homem é a palavra de Deus. O que salva o homem é o testemunho que vem de Deus. É o que salva o homem e a mulher pecadora, o homem pecador, é o testemunho verdadeiro que vem de Deus. Então, quando subir para anunciar alguma coisa, tem que anunciar o testemunho verdadeiro que vem de Deus. É esse, senão não adianta subir aqui para falar, por falar, ou falar qualquer bobagem, ficar contando história de carochinha, história da minha vida. Não, irmãos, eu vou anunciar o testemunho de Deus, que é isso que vai impulsionar a nossa vida e fortalecer o fraco, e dar força ao que não tem nenhum vigor, e salvar o homem pecador. É o testemunho. E ele diz: não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele poderia, ele tinha estudo para isso, ele estudou nas melhores escolas, o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, abra comigo, olha, em Efésios, Filipenses capítulo de número 3, Filipenses capítulo de número 3, olha só, olha quem era o apóstolo Paulo. Ele diz: eu não fui com sublimidade de palavras, de sabedoria humana, não fui até vocês com isso. E ele diz, Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 3, porque a circuncisão somos nós. Ele começa a dar algumas instruções, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo. A nossa glória é Jesus Cristo, irmão. A nossa glória é Jesus Cristo. Ele estava dizendo: nós nos gloriamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo, não é qualquer um, é o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Ele falou: olha, eu me glorio em Jesus, não é na minha carne, não é nos meus estudos, não é na minha sabedoria humana, é em Jesus Cristo que eu me glorio. Aleluia. E não confiamos na carne. Maldito é o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Agora, para a obra de Deus, irmãos, é diferente. O homem tem que deixar o seu eu, não pode confiar na sua carne e confiar só no poder de Deus. Confiar só no poder de Deus. Só no poder de Deus. Quer fazer a obra de Deus? Então confie só no poder de Deus. Só no poder de Deus. E se gloriar, se glorie nele. Quer se gloriar em alguma coisa? Se glorie nele. Ainda que também podia, olha aí versículo 4, ainda que também podia confiar na carne. Ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo: eu poderia confiar na minha carne. Eu tenho essa capacidade de confiar na minha própria carne. Eu poderia. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Irmãos, olha que humildade. Quando Deus vem sobre a vida de um servo, de uma serva, vem de verdade, ele tem um encontro de verdade com o Senhor. Olha só, irmãos, a humildade que o Senhor faz essa pessoa ter. Todo o orgulho da pessoa é quebrada, toda a soberba da pessoa é quebrada. E ele começa a ser humilde com as pessoas, humilde com a família, humilde com os irmãos, humilde com as pessoas na igreja. Imagina o apóstolo Paulo, a arrogância que ele tinha antes de ser convertido. Um fariseu, um homem da lei, que perseguia a igreja. Imagine a arrogância que ele tinha. E quando o Senhor veio até ele, quebrou ele todinho.
Quebrou todinho, que ele disse: olha, eu até poderia confiar na minha carne. Se alguém cuida confiar na carne, muito mais eu. Aí ele vai dizer porque que ele poderia confiar em si mesmo. Versículo 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Olha, um homem que cumpriu a lei desde o 8º dia, já foi circuncidado. Desde o 8º dia, cumpriu a lei da circuncisão. Era da linhagem de Israel, não era qualquer linhagem não, era de Israel. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. O homem era fariseu, o homem da lei, irmãos. O homem da lei. Versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele achava que isso era alguma coisa. Ele achava que ele era o bom porque perseguia a igreja. Olha, eu sou bom porque eu persigo a igreja. Eu sou bom porque eu persigo esses hereges. Esse povo herege, esses cristãos hereges, eu persigo eles. Eu sou bom. Perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só. Segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ele cumpria a justiça à risca, irmãos. Ele cumpria a lei à risca, o apóstolo Paulo. Olha só, versículo 7. Mas que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ele disse: olha, o que para mim era status, por Cristo eu deixei de lado. E a gente vive numa época, irmãos, que as pessoas, principalmente os artistas, eu sou cristão. Hoje está uma moda que todo artista agora virou status ser cristão, mas não deixa o seu status social, não deixa a sua banda, a sua carreira imunda. O apóstolo Paulo disse: olha, tudo que eu tinha, toda a sabedoria que eu tinha, olha, eu coloquei por perca. Por Cristo eu abri mão de tudo isso, abri mão da lei, abri mão da minha sabedoria, abri mão da minha eloquência, abri mão de tudo por Cristo. Quer servir a Jesus? Tem que abrir mão, irmãos. Tem que abrir mão, irmãos. Para servir a Deus tem que abrir mão, irmãos. De muita coisa, mas não é pouca coisa não, é muita coisa, irmãos. Para servir a Jesus de verdade tem que abrir mão, irmãos. Tem que abrir mão do orgulho, tem que abrir mão do pecado, tem que abrir mão da soberba, tem que abrir mão de um monte de coisa que nos afasta de Deus. Olha só o desafio de servir a Deus de verdade, irmãos. Mas Deus está nos chamando para servir a Ele de verdade, irmãos. Em espírito e em verdade, irmãos. E você não consegue deixar e abrir mão por você próprio. Você só consegue, e eu só consigo abrir mão de coisas que nos afastam de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus que eu abro mão daquilo que me afasta de Deus. Porque para nós não é fácil não, irmãos. Pecadinho de estimação é difícil demais de deixar. Mas por amor a Cristo eu falo: não, vou deixar esse trem aqui, vou deixar esse negócio, porque isso aqui está me afastando de Deus, isso aqui não vai me levar a nada. O apóstolo Paulo servia que a sabedoria humana dele não ia servir de nada diante do reino de Deus. Porque o que ele queria, o que o Senhor queria para ele era fazer dele um vaso de honra nas mãos do Senhor. Tirar toda a sabedoria dele e encher de toda a sabedoria de Deus. Aleluia. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. Versículo 8, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Olha só, irmãos, meu Deus. Apóstolo Paulo, irmãos, é um exemplo exemplo para nós, irmãos. Como eu gosto da história de Paulo. Eu me lembro que quando eu estava começando, engatilhando no Evangelho, irmãos, me deram... Eu tive a minha primeira Bíblia e ali eu não sabia de muita coisa. E aí eu comecei a ler a história de Paulo, comecei a ler os evangelhos que escreveu Paulo, e eu ficava admirado ali com as coisas que ele escrevia. Eu falei: que homem admirável, né? E eu não conhecia muito, mas eu comecei a ler e a ver ali as coisas que esse homem escrevia. É um exemplo de cristão para nós, é um exemplo de apóstolo, é um exemplo de servo. Como é maravilhoso, irmãos, quando Deus
toma um homem dessa estatura espiritual e faz dele um vaso. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Pela excelência do conhecimento de Deus, ele falou: eu perco todas as coisas. Para conhecer a Deus, eu perco tudo. Para servir a Deus, eu perco tudo. Se é isso que me afasta de Deus, eu vou perder. Para conhecer a Ele, eu vou perder. Aí muitas vezes a gente quer intimidade com Deus, mas não deixa nem não deixa nenhuma coisinha assim. Eu quero fazer a obra de Deus, mas não deixa nada, nada. Olha, o apóstolo Paulo falou: olha, se for para conhecer a Deus, se for para conhecer a excelência do conhecimento, essa excelência, porque o conhecimento de Deus é excelente, irmãos. É excelente alguém que tenha o conhecimento de Deus. Excelente. Você conhecer coisas do mundo, isso é bom. Você estudar, fazer uma faculdade, isso é maravilhoso, isso é bom. Você tem que ter. Mas conhecer as coisas de Deus é excelente. Você conhecer as coisas que vêm do céu e Deus te fazer entender as coisas que vêm do céu, isso é uma coisa excelente, irmãos. Isso aí é para a gente estar alegre, feliz com isso, regozijando com isso, pulando, saltando, dando glória a Deus, porque você conhece as coisas que vêm de Deus. E às vezes a gente ouve: olha, o que o pastor pregou lá hoje mesmo? Nem sei o que pregou. E nós estamos pregando uma excelente palavra como essa, irmãos, a excelência do conhecimento. Por perda, eu perco todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Ele admitiu que agora ele não era dele, mas ele tinha um Senhor. O apóstolo Paulo disse: agora eu tenho um Senhor. Você tem um Senhor, irmão? Você tem um Senhor, igreja? Então você não é mais seu, você é dele. E eu também. O difícil é nós obedecermos esse Senhor, né, irmãos? Muitas vezes, né? Perder as coisas para poder conhecer a Ele, né? Pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, irmãos. Essa palavra é tão maravilhosa, ser achado em Cristo, ser achado nele. Olha, agora eu me achei com a pessoa que eu estou, agora eu me achei no serviço que eu estou, agora eu me achei na igreja que eu estou, irmãos. É melhor ser achado nele. Ser achado nele, irmãos, é muito melhor, irmãos. Olha, agora eu me achei com o carro que eu estou. Não, irmão, se acha nele. É muito melhor ser achado no Senhor e dizer: ai, agora eu sei, agora eu já não largo mais, agora eu sei de quem eu sou, agora eu sei para quem eu vivo, agora eu sei da onde que eu vim, para onde eu vou. É ser achado nele. É ser achado nele, falar: eita, agora não tem outro caminho não. Aí o caminho que eu descobri, eu fui achado no Senhor, agora não tem como voltar atrás, agora não tem como eu voltar, não tem como eu ir para outro lugar. Por quê? Porque eu fui achado nele. Nele quem? Em Cristo Jesus, irmãos. Em Cristo Jesus fomos achados nele. Coisa boa é quando o homem e a mulher, irmãos, o jovem e a criança é achado no Senhor e se acha nele, acha a sua identidade nele, irmãos. Porque no mundo nós estávamos perdidos, irmãos. E aí quando Cristo nos achou e nós fomos achados nele, aí a gente falou: olha só, eu estava tanto tempo perdido e agora eu me achei no meu amor, agora eu estou achado no meu amor. Isso é lindo, irmãos. Agora eu me achei agora no Senhor. É um mistério isso, né, irmãos? É um mistério essa palavra, ser achado no Senhor. Você entendeu isso daí? Você entendeu? Ser achado nele. Ser achado nele, nunca mais você se perde quando você se acha nele. Muita glória. Ser achado nele, nunca mais a gente se perde. Nunca mais o homem se perde, nunca mais a mulher se perde. Quando você se acha nele. Quem que te afasta dele depois que você se acha nele? Ninguém te afasta. Não tem como mais. Que amor lindo, irmãos. Que amor lindo o amor dele. Que amor lindo, né, irmão? O amor dele. Dele se revelar para nós, a gente se achar nele. Falar: oh, coisa linda.
Que coisa maravilhosa! E ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Essa é a fé, irmãos, verdadeira. Essa é a justiça verdadeira, a justiça que não vem da lei, mas vem da fé, vem da graça, vem da graça. Ele tinha a sua justiça na lei, e pela sua justiça na lei perseguia aqueles que eram de Deus. Pela justiça na lei, o apóstolo Paulo era um cavalo do cão, mas quando ele achou a sua justiça na fé, ele virou um vaso na mão de Deus, um vaso na mão do Senhor, e proclamou o evangelho da graça e da salvação. Você pode dar um glória a Deus aí por isso, irmãos? E hoje o evangelho da graça está sobre mim e sobre você. Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia, irmãos. É o evangelho da graça que pregamos. É o evangelho da graça que recebemos, e recebemos de graça, e de graça vamos dar. Não vendemos e não negociamos o evangelho, de graça recebemos, helenice, de graça nós damos. Glória a Deus aí, irmãos, glória a Deus. Evangelho da graça, minha irmã. Glória a Deus. Eita, evangelho poderoso que sacode a nossa vida, irmãos. Eu estou com vontade de adorar Ele aqui, irmãos. Estou com vontade de glorificar Ele aqui, irmãos, porque o evangelho da graça está invadindo a nossa vida. Está entrando na nossa cachola esse evangelho, irmãos. Obrigado por aqueles que pregaram o evangelho antes de nós, porque através disso está entrando na nossa mente o evangelho da graça e do poder de Deus. E por essa graça nós não negociamos a fé, não negociamos o evangelho, e damos de graça, de graça, de graça, de graça, de graça e de graça, a graça dele, de graça a graça dele. Aleluia, aleluia. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, para conhecê-lo, irmãos, tem que conhecer a fé em Cristo. Para conhecer a Deus tem que conhecer a Cristo. Tem gente que nega Cristo, tem religião que nega Cristo, vai conhecer a Deus como? Conhece nunca. Para conhecer a Deus tem que conhecer o Filho. Aquele que tem o Filho tem o Pai, quem tem o Pai tem tudo. Aleluia, aleluia. Ele não é um simples profeta, ele é o Filho do Deus vivo, ele é Senhor, ele é Senhor, ele é justiça de Deus, conhecimento de Deus, poder de Deus. Ele é o eterno, ele é o eterno, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. A ressurreição dele, irmãos, há poder na ressurreição de Jesus, há poder na ressurreição de Jesus. Quando ele ressuscitou glorioso e deu poder e dons aos homens, irmãos. Há poder na ressurreição de Cristo, e é essa ressurreição que nós temos que conhecer. É a ressurreição de Cristo que nós temos que conhecer. Aleluia! E o poder da sua ressurreição, isso é lindo, né? Isso é maravilhoso, irmãos, o poder da sua ressurreição. Ele ressuscitou poderoso, 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 poderoso. Ele já era poderoso antes da fundação do mundo, mas quando ele veio na terra, ele veio como homem, ele sofreu como homem, mas quando ele ressuscitou como Deus poderoso. Ah, Deus poderoso, e até hoje ele é Deus poderoso e sempre será. Jesus Cristo, você pode dizer, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Deus poderoso. É Ele, Deus poderoso. Jesus Cristo não é uma religião, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus conosco. Jesus Cristo, Deus conosco, irmãos.
Deus contigo, Jesus Cristo está contigo, está com você aí, meu irmão. Jesus Cristo está contigo aí, minha irmã. Está contigo, está contigo, está contigo. É Jesus Cristo que está com a igreja. É Ele que está com a igreja. É Ele que domina a sua igreja. É Ele que comanda a sua igreja. É Ele que é adorado aqui. É Ele que é o centro da palavra, é o centro do louvor. Tem que ser pelo menos. Aleluia! Aleluia! Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, tendo feito conforme a sua morte, irmãos, nós participamos também do sofrimento de Cristo, irmãos, participamos também das suas angústias, mas também participamos também do seu poder, participamos da sua morte para que com ele fôssemos ressuscitados, morremos com ele para que com ele também, ressuscitássemos com ele, e a ressurreição dele nós já lemos, é poderosa, irmãos, aleluia, glória, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Volta comigo lá em Coríntios, capítulo 2, coisa linda, aleluia, versículo 2, e ele vai dizer, né, ele disse no primeiro que ele não foi até os irmãos, com sublimidade de palavras, com sabedoria humana. Versículo 2 diz, porque nada me propus saber entre vocês, eu não fui até vocês para ficar conversando sobre política, para ficar conversando sobre os reis, sobre os poderosos, sobre Gamaliel, sobre isso, sobre aquilo, não, eu não me propus saber nada entre vocês, mas uma coisa eu me propus saber entre vocês, senão a Cristo. É só a Cristo que eu fui até vocês, eu me propus para falar com vocês, é de Cristo, se eu fui até vocês para falar alguma coisa, foi Cristo. Eu não fui para dizer que eu sei, eu não fui para dizer quantos anos eu estudei, eu não fui para dizer quanto tempo que eu fiz de teologia, eu não fui para dizer quantas horas eu oro por dia, quantas vezes eu jejuo por semana, não. Eu fui para falar de Jesus com vocês. E este crucificado, não é qualquer Jesus não, foi o que foi crucificado que eu fui falar com vocês. É isso, irmãos, que tem que ter na boca do crente, irmãos. Ficar se reunindo para falar disso, para falar daquilo, para falar de outro, e tem gente que briga pelo time, tem gente que briga pelo política, e eu vou votar nesse, vou votar naquele. Não, irmãos, eu tenho a Cristo, irmãos, como meu Senhor, irmãos. É Cristo, irmãos. Nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. E o apóstolo vai dizer, e eu estive convosco em fraqueza. Eu acredito, irmãos, que o apóstolo Paulo, irmãos, ele não se sentia forte naquele momento que ele foi até os Coríntios. Ele não se sentia forte, ele não se sentia ali naquele momento, nossa, eu estou forte, eu estou bem. Ele disse, eu fui ter convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. E olha só, o apóstolo Paulo teve a dignidade de dizer isso. Hoje os pregadores não, os pregadores, é difícil, né, um pregador hoje dizer, olha, estou aqui, mas não está legal hoje não, irmãos, estou numa dor, estou numa fraqueza, apesar que a gente não precisa ficar dizendo essas coisas, né, mas a dignidade do apóstolo Paulo em dizer, olha, eu fui até que vocês, eu não estava bem não, eu estava fraco, eu fui até com medo. Eu não sabia o que eu ia encontrar, eu não sabia quem eu iria encontrar nessa cidade, eu não sabia. Eu fui até vocês, eu estava fraco, eu não estava legal, não estava tão bem assim. Fui com fraqueza, com temor. Eu fui até vocês, sem saber do que ia acontecer, mas eu tinha uma palavra. Deus me deu uma palavra que eu podia pregar que nada ia acontecer comigo. Então, mesmo eu me sentindo fraco, eu fui até vocês e não deixei de fazer aquilo que eu fui chamado. Mesmo eu me sentindo fraco, eu não deixei de pregar a vocês. Mesmo eu me sentindo fraco, eu não tentei aqui,
Vou jogar aqui a minha sabedoria, a minha eloquência, porque aí vai disfarçar como eu estou. Aí eu vou causar um ar de grandeza perto de vocês. Não, pelo contrário, o apóstolo Paulo talvez até causou um ar estranho. Talvez as pessoas que ouviram ele ali naquela cidade falaram, mas é esse daí que vai tá falando da palavra? É esse aí? Diziam que o apóstolo Paulo era baixinho e calvo. Alguns estudiosos dizem. É isso? Porque para aquela época, irmãos, a beleza era tudo. A sabedoria era tudo. A eloquência de falar era tudo. E o apóstolo Paulo já foi diferente. Foi fraco, talvez abatido. Mas sabe o que ele fez? Vou ligar para isso não, eu vou fazer aquilo que eu fui chamado. Porque eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e é Ele que vai falar através de mim. E a minha palavra, olha só, ele diz, ó, eu fui atrás de vocês, estava fraco, fui com temor e grande tremor, mas a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ele poderia muito bem causar uma boa impressão ali nos estudiosos, nos poderosos daquela época. Eu vou causar uma impressão aqui, agora eu vou falar com tanta sabedoria, com tanta eloquência aqui, eu vou dizer palavras tão difíceis que eles vão dizer, esse sim é um grande pregador. Talvez as pessoas ali, alguns olharam e falaram, mas esse aí que é o pregador? Esse daí? Vai sair alguma coisa desse homem aí? Vai sair alguma coisa desse homem? Mas ele disse, não consistiram nisso. A minha pregação não consiste nisso. Mas a minha pregação, e aí é uma das coisas mais maravilhosas, e eu já vou terminar. A minha pregação não consiste nessas coisas. Mas ela consiste mais em demonstração do Espírito e de poder. É isso que consiste a minha pregação, é o que ele quis dizer para as pessoas. Olha, eu me esvaziei de mim mesmo, eu me esvaziei da minha sabedoria, eu neguei tudo, eu deixei tudo para conhecer verdadeiramente o poder de Deus, para conhecer verdadeiramente a sabedoria de Deus, e quando eu conheci essa sabedoria de Deus, eu recebi de Deus, e quando eu recebi de Deus, eu não fui até eles com outra coisa a não ser com a demonstração do poder e do Espírito de Deus. É o que nós precisamos, irmãos. É o que a igreja precisa, irmãos. A demonstração do poder do Espírito de Deus. E demonstração não é competição. Eu vou falar mais alto aqui porque eu vou ser melhor que o outro pastor. Olha, eu vou tocar melhor porque eu vou ser melhor do que o outro. Olha, eu vou falar assim porque eu sou melhor do que o outro. Não, irmãos. Com Deus não há competição. No reino de Deus há demonstração do quê? Do poder do Senhor. E o poder do Senhor opera nos grandes e pequenos, homens e mulheres, crianças, jovens, opera em quem Ele quer, para o que Ele quiser fazer. Mas tem que ter demonstração do poder de Deus, e os sinais seguirão aos que crerem. Não é isso que a palavra falou? E os sinais seguirão. Então, se nós cremos, irmãos, os sinais têm que nos seguir. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmãos, que seguir? Os sinais têm que nos seguir, irmãos. Tem, irmãos, tem que nos seguir. Seguirão os que creem. Mas a vontade dele, irmãos, muitas vezes não é a nossa vontade. E o querer dele não é o nosso querer. Mas que os sinais têm que seguir, tem, irmãos. Tem que ter demonstração do poder do Espírito de Deus, irmãos. Em tudo que nós fomos fazer, em tudo que nós fomos falar, irmãos. Porque não é por sabedoria humana que nós falamos da palavra de Deus. Não é. Mas é pela demonstração do Espírito de poder. Versículo 5, para terminar. Para que a vossa fé, a minha fé, a fé dos irmãos, não se apoiasse em sabedoria dos homens. Sabedoria de um homem, irmãos, não vale nada, irmãos. Perante Deus,
perante aquilo que nós precisamos, que é o quê? Nos converter todo dia. Nos converter todo dia, irmãos. Que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, que é, irmãos? É o Espírito de Deus, não é sabedoria humana, não. Se alguém pregar aqui por sabedoria humana, a gente continua do mesmo jeito que a gente está, irmãos. Por sabedoria humana, as pessoas profetizam e a pessoa está toda errada, e a pessoa está profetizando bênção sobre ele está todo errado. Mas pelo Espírito de Deus, o profeta diz: se converte, põe a tua casa em ordem. Aí tu se converte, aí eu se converto. Não é assim? Por sabedoria humana, ele fala um monte de baboseira para mim e para você, fala um monte de coisa que agrada o nosso coração, nós não se convertemos, mas pelo Espírito de Deus, irmãos, pela fé que vem do Espírito de Deus, aí sim a transformação de vida na minha e na tua, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É no poder de Deus. Nossa fé é baseada pelo poder de Deus, irmãos. É pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus e pelo Evangelho maravilhoso de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar. Vamos orar um pouco? Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, meu Pai. Nessa manhã, tivemos o privilégio de continuar adorando ao Senhor em espírito e verdade. Cantar louvores a Ti e dizer como Tu és maravilhoso. Cantar louvores ao Senhor, meu Pai, e reconhecer que Tu és Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, essa riqueza do conhecimento que temos em nossas mãos, e podemos ouvir esta palavra que diz, Pai, que a sabedoria humana é considerada nada diante de Ti, e o Senhor é o que dá sabedoria ao homem, dá sabedoria à mulher, dá sabedoria aos jovens, dá sabedoria aos anciões. O Senhor é o que traz a sabedoria verdadeira que precisamos conhecer para entender os seus mistérios. Os seus mistérios, Pai, só são entendidos através da sabedoria que vem do Senhor. E Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor derrame sabedoria ainda mais sobre nossas vidas, que o Senhor derrame cada dia mais sabedoria que vem do céu, que vem do Senhor, porque se nós tivermos a Tua sabedoria, Pai, saberemos lidar com todas as situações em nossas vidas, saberemos lidar em nossa casa, em nosso serviço, em nossos negócios, na Tua casa, entre os irmãos. Nós teremos sabedoria para fazer e para tomarmos decisões. É a sabedoria que vem do Senhor, meu Pai, que vem até mesmo as pessoas que não têm nem estudo, mas recebem uma sabedoria sobrenatural do Senhor. Só o Senhor para dar isso, Pai, só o Senhor, meu Pai, para fazer isso, e isso vem através do Espírito do Senhor, através do Espírito do Senhor que está sobre, meu Pai, uma vida que se prostra diante do Senhor. Por isso nós queremos Te pedir que esta sabedoria venha estar sobre nossa vida a cada dia, Senhor. A Tua igreja pede, eu também peço, Pai, que o Senhor venha derramar sabedoria sobre nós, porque de nós mesmos nós não podemos nem pronunciar coisa alguma, se não vir do Senhor. Por isso nós Te pedimos que esta igreja, Pai, que nós, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas que nós possamos, Senhor, a nossa fé ser baseada não em sabedoria humana, mas no poder do Senhor, que a nossa fé, Senhor, seja restaurada, seja avivada, seja fortalecida no Teu poder, e que o Teu poder, meu Pai, seja derramado sobre este lugar a cada dia, a cada manhã, a cada noite, e todos que entrarem aqui, Senhor, sejam revestidos deste poder, sejam revestidos dessa graça, e que, meu Pai, pessoas venham se chegar a este lugar e serem salvas, serem curadas, serem transformadas pelo poder do Senhor, porque os sinais, a Tua palavra diz, Pai, seguirão aos que creem, e esta igreja diz amém, porque crê. Aleluia, aleluia.